Eu falei algo aqui, irmãos, que a única forma de paralisar o comunismo do Brasil é mexendo com o dinheiro dos oligarcas, Odebrecht, JBS. E olha onde Donald Trump vai entrar. Você tem noção disso? Olha onde Donald Trump vai entrar. Se ele bloquear, presta atenção, se ele bloquear dinheiro dos oligarcas brasileiros, aí você vai ver o Senado, o Congresso, o Supremo trabalhar como nunca. Isso daqui é impactante. Alguém lembra? Alguém lembra que eu falei isso daqui, que seria o único jeito de paralisar o que está acontecendo no Brasil? Irmão, todos esses camaradas foram presos, todos foram inocentados. A Odebrecht, por exemplo, na Angola, foi bem dizer expulsa da Angola, expulsa do Peru. Muita gente foi presa em outros países por causa. Quem fez aliança com a Odebrecht, com o Peru e Angola, fora os outros países, foi o próprio governo Lula. E agora, se reabrir essa caixa de Pandora, é isso que fala, caixa de Pandora, aí pode haver bloqueios, e existe porque muitos americanos perderam muito dinheiro com petrolão, com mensalão, e tem coisas que ficaram às escuras que podem ser reabertas. Então, olha só, irmãos. Trump pode reabrir caso Odebrecht nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre o governo Donald Trump está revirando os arquivos relacionados ao acordo de leniência firmado com a Odebrecht e a Lava Jato em 2016. Em carta enviada no último dia 24 de setembro, Edward Martin, procurador assistente do DOJ, cobra explicação de Andrew, seu antecessor no caso, sobre o processo de negociações. Martin é responsável por diferentes investigações sobre indícios de abuso de poder na administração democrata, suspeitas de instrumentalizarem as agências governamentais como DOJ, FBI e CIA para perseguir Trump e aliados. Ao reexaminar o caso Estados Unidos versus Odebrecht, considerando o maior esquema de suborno estrangeiro da história, o procurador lança suspeitas sobre cláusulas de acordo supervisionado por testemunha-chave do caso Odebrecht no Peru é encontrada morta. Isso já é outra matéria, mas foi domingo, dia 29. Ó. Ex-agente municipal de Lima, José Miguel, foi encontrado morto nesse domingo, dia 29, em sua residência, no bairro de Miraflores, em Lima, capital do Peru. A informação foi confirmada na segunda-feira, dia 30, pelo Ministério Público do país. Ele estava em prisão domiciliar e é uma das principais testemunhas no processo de corrupção da Odebrecht no Peru. Para você ver o nível. Segundo ele, o procurador lá americano, o acordo de leniência agregou fatos do país, mas omitiu detalhes específicos dos contratos superfaturados, impedindo a reparação das vítimas. Martin cita como exemplo os projetos Rutas de Lima, a ex-prefeita Suzana
está sendo processada pelo recebimento de 11 milhões de empreiteiras Odebrecht e OAS. Sua campanha foi tocada por Luiz e Valdemir Garreta, ligados ao PT. As investigações da Lava Jato peruana atingiram 4 ex-presidentes: Alan Garcia, que se matou, Alama Humala, Alejandro Toledo e Pedro Pablo. E em abril, Lula enviou ao Peru um jato da FAB para buscar Nadine Heredia, ex-mulher de Humala, impedindo que ela fosse para garantindo-lhe asilo político. E aí, veja bem, a Odebrecht, Martin ressalta que em outros casos de corrupção, no mesmo período, a Embraer, África, o Departamento de Justiça preservou informações detalhadas sobre os projetos, identificou vítimas específicas e garantiu a restituição. Porque no caso Odebrecht foi diferente, no Peru, os contribuintes que arcaram com o custo da corrupção de projetos superfaturado não consegue obter a restituição da dívida. O procurador diz ainda que Eisman, que supervisionava a sessão de fraudes do DOGE, ignorou sua comunicação anterior. De março e deu até 7 de outubro para novos esclarecimentos. Em 2016, a Odebrecht assinou um acordo judicial entre as autoridades dos Estados Unidos, do Brasil e da Suíça, reconhecendo o pagamento de 788 milhões de dólares em propinas a políticos, autoridades e partidos em 12 países. Para encerrar o processo, o grupo concordou em pagar 3,5 bilhões em multas. Desses, do total, foi 2,5 bilhões de dólares, de reais, não de dólares, foram para o chamado Fundo da Lava Jato, depois desfeito pelo Supremo no Brasil. O ministro Dias Toffoli considerou como inválidas todas as provas apresentadas pela empreiteira em seu acordo de leniência, anulando a condenação de Marcelo Odebrecht e outros executivos. Meu irmão, presta atenção. Se os Estados Unidos atacar a Odebrecht, eles vão atacar a JBS. Eu vou dizer que eles vão pegar coisas. Eles vão pegar coisa que vai mexer. Presta atenção, meu irmão. Se eles mexerem no dinheiro dos oligarcas, que são os poderosos, né? Os que têm muito, vocês podem ter certeza que o Congresso, o Senado, a Suprema Corte, toda vai se movimentar. Mas veja que o Joesley Batista também está envolvido nos casos de corrupção e de pagamentos de mensalidades a senadores e deputados. E é a única, irmãos, presta atenção, é a única forma de paralisar a escalada do poder na esquerda na América Latina. E veja que, através da Odebrecht, eles podem enfraquecer o Foro de São Paulo. Porque veja que só a Odebrecht, eles pegarem casos de corrupção pagando para político, irmãos, é 788 milhões de dólares.
são 35 bilhões, 3,5 bilhões de reais, ou 35 trilhões. É 35, né? É por 5. Vamos supor que foi 800 milhões de dólares. Eu estou calculando por 5. Se for por 6, é 48 bilhões de dólares que foi entregue na mão de políticos de 12 países. Aí você vê o nível de dinheiro que entra para uma empresa dessa. Deus abençoe, pastor Carlos Vieira. E eu vou repetir, é a única forma de paralisar a escalada do poder do que está acontecendo no Brasil, porque vai mexer no cofre dos financiadores do Foro de São Paulo. Dos financiadores do Foro de São Paulo. E não esqueçamos, o cabeça do Foro de São Paulo, com a morte de Fidel Castro, é o Lula. E ele vai pegar agora e vai mandar o dinheiro do Brasil para alimentar Cuba, que está numa... Não é bom, o comunismo não é bom, irmãos. Para eles não pregam para nós que o comunismo é maravilhoso. Eles pregam isso, que o comunismo é maravilhoso. É isso que eles pregam, não é isso? Mas por quê? Porque a pergunta é essa: por que o Brasil vai ajudar Cuba na produção de alimentos? Por que um cubano só pode comprar um pão? Né? Olha aí, ó. Brasil vai ajudar na produção de alimentos em Cuba, diz Lula. 2 ministros do governo viajaram para a ilha comunista para promover a busca da soberania alimentar. O presidente Lula afirmou nesta terça-feira, dia 30, aos seus ministros Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, que foram a Cuba para tentar ver se é possível ajudar a produção de alimento na ilha. O nosso querido Wellington Dias não está aqui para ele, porque está de férias, chegou de uma viagem, ele foi a Cuba com Paulo Teixeira tentar ver se é possível ajudar a produção de alimento para fortalecer a produção de alimento em Cuba. Disse o presidente no evento do Plano Safra em Brasília. Cuba não produz alimento porque sua agricultura centralizada destruiu toda iniciativa privada. Nos anos que se seguiram na Revolução Cubana de 59. Propriedades, tratores e máquinas foram tomadas pelo Estado. Pecuaristas serão obrigados a vender unicamente para o regime. Hoje eles estão proibidos a abater o gado sob pena de prisão, e a maioria dos cubanos não sabe o que é o sabor de um bife. Os produtores então, são obrigados a vender apenas o leite para o comprador estatal. Além disso, o país é uma ilha no Caribe e praticamente não produz peixe porque não permite que seus habitantes tenham barco. A ditadura comunista sabe que, se tivessem barco, seus habitantes fugiriam para a Flórida, nos Estados Unidos. A fome em Cuba existe e é consequência direta da centralização e do desprezo das regras mais básicas do mercado.
mas o presidente insiste que todos os males de Cuba são culpa dos Estados Unidos e que o Brasil teria alguma moral de ajudar a ilha. Em fevereiro do ano passado, Itamaraty iniciou o envio de alimentos para Cuba, carregamentos adicionais de leite em pó, além de arroz, milho e soja, serão enviados nas próximas semanas. Não é uma maravilha o regime, né? Mas o Brasil não resolve. O Brasil está quebrado e agora está arrumando um jeito de mandar o que tem de graça, porque você acha que o país vai pagar como? Só se for com charuto. Oh, meu Deus, me dá graça. Me dá graça. Me dá graça porque, irmãos, o povo não está de brincadeira, tá? Não está de brincadeira. E se existe um Porto Novo em Cuba, quem é que construiu o Porto Novo em Cuba? Alguém sabe aqui? Quem construiu o Porto Novo em Cuba foi o Brasil. Parece um absurdo, mas não é. É verdade. Foi os brasileiros. Foi os brasileiros que construíram o Porto de Cuba. Então, veja. Se eles abrirem o caso da Odebrecht, meu irmão, vocês podem ter certeza que muita coisa vai acontecer.